Olá e bem-vindos a todos a mais uma edição de Money Report, debates virtuais. Hoje nós estamos parecendo o Jornal Nacional, porque afinal de contas eu estou do lado da Cristina, mas é por uma razão muito especial. Nós vamos discutir diversidade de mulheres nos conselhos de administração e, por que não, também nas posições de comando das empresas. Antes de começar esse debate, de falar sobre as pessoas que irão nos ajudar aqui como panelistas, eu queria fazer um disclaimer, que nossa empresa, nós temos 4 posições de diretoria, e nós dividimos em 2 homens e 2 mulheres. Então, nós estamos em perfeita conformidade com a diversidade, especialmente no que diz respeito aos sexos masculino e feminino. Estamos num equilíbrio, algo um pouco diferente da situação do Aloysio de hoje, com essa mulherada, esse time de mulheres aqui. Hoje ele é absoluta minoria, né? Bom, então vamos lá. Antes de começar e falar quem são as nossas panelistas de hoje, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que são o Grupo Comolati, representado pelo seu CEO, Sérgio Comolati, a Fricom, representado por seu CEO, Jean-Marc Schiffer, a J. Chebli, representada pelo seu CEO, Leonardo Chebli, e a Solstic Advisors, representada pelo seu Managing Partner, Flávio Batel. Apareceu um coraçãozinho ou foi impressão minha? Apareceu. Acho que o Flávio Batel provocou algum tipo de reações aí. Bom, vamos começar então pelas pessoas que estão aqui conosco. Antes de mais nada, nós vamos apresentar então, são elas a Ana Cristina Tena, CEO do Travelex Bank, Flávia Bittencourt, CEO da Adidas, Sônia Reis de Souza, vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil, e Sandra Guerra, sócia e diretora da consultoria Better Governance. E todas estão aqui para falar do nosso tema de hoje. E nós teremos de 5 a 10 minutos para cada uma, dependendo da vontade das nossas panelistas. E você que nos vê de casa ou do escritório, enfim, geralmente todo mundo está no home office, pode fazer as perguntas através desse espaço aqui embaixo da tela, onde nós temos um campo para que você coloque o seu e-mail e também faça a sua pergunta. Eu, de antemão, já peço desculpas, porque é virtualmente impossível nós efetuarmos todas as questões, e hoje promete ser um dia bastante agitado. Afinal de contas, começamos a receber perguntas antes mesmo do sinal ser aberto. Você quer falar alguma coisa antes de começarmos? Eu acho que seria bom, né? Eu queria agradecer as minhas 4 especiais amigas, que são mulheres que eu admiro muito. Acho que a gente tem aí um time muito especial, cada uma com atividades distintas e que vão complementar bastante o nosso debate. Mais uma vez, obrigada, e vamos passar a palavra para vocês, que é por vocês que o pessoal está aqui esperando para nos assistir. Bom, vamos começar então pela Ana Cristina Tena, Travelex Bank. Ana Cristina, boa noite, tudo bom? Boa noite, Aloysio, Cris, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e com todas as demais, né? Então, você tem de 5 a 10 minutos para falar um pouco do tema. Acho que seria interessante também a gente saber um pouco como é que foi a sua carreira, como é que você escalou tantos postos aí e tão jovem já dirige um banco aqui no Brasil. Só um minutinho, desculpa. Será que ela travou? Bem na hora de começar a falar, travou. Bom, realmente, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente sempre tem essas questões por conta do grande tráfego de dados que a internet brasileira está hoje enfrentando, todo mundo pela internet. Então nós vamos começar agora pela... Desculpa. Opa, voltou? Voltei. Mas, desculpa, gente, a gente está aprendendo todo aqui com essas novas tecnologias, mas desculpa
Posso seguir, Luísa? Claro, sem dúvida. Bom, o jovem, a parte do jovem, que até eu ouvi, mas eu estou enganada, já não sou tão jovem assim, né? Eu acho que eu já faço parte da geração dos acima de 50, né? Então, a gente vem com essa luta de inserção do trabalho da mulher já há muito tempo, né? Acho que o mercado financeiro pelo qual eu entrei, né? Tive uma carreira de mais de 20 anos entre Citibank e empresas do grupo, como Credicar, Redcar, Orbital. E, assim, a gente tem que se posicionar. Acho que é um prazer para mim poder falar da participação da mulher, porque eu acho que eu sou uma das que vem abrindo, né? Inclusive no Instituto, no IBEP, no WCD, no Women's Corporate Development, the Directors, né? A gente tem que fomentar a participação. Nós somos novas no mercado de trabalho, né? A mulher entrou no mercado de trabalho muito depois do homem, não só a mulher. Eu acho que a gente tem que falar de diversidade como um todo, né? O que a gente quer é que tenha uma maior representatividade de todos os nossos consumidores dentro dos nossos boards, dentro das nossas empresas, de forma que a gente possa representar os consumidores e os stakeholders que são para os quais a gente trabalha. Então, eu acho que eu sou uma das pessoas que venho desde muito tempo atrás mentorando. Eu acho que a gente é responsável por lutar. Eu não sou a favor de cotas, mas eu sou a favor de ser relembrado, né? Toda vez que a gente tem, hoje a gente tem 10% só das mulheres que são mulheres em boards. Eu estou vendo o Luiz, eu não sei se ele está me ouvindo. Eu estou ouvindo perfeitamente, não se preocupe. Desculpa, eu achei que estivesse fazendo um sinal. Então, hoje, somente nos boards, nós temos uma participação de somente 10% são mulheres, né? Desses 10%, se nós tirarmos aquelas mulheres que vêm dos grupos controladores, né, esse percentual cai para 8%. Então, assim, é ainda uma diferença bastante grande. A gente tem que ser responsável por fazer esse alerta para as empresas entenderem que elas precisam ter a diversidade para ter o olhar diferente, né? Para dar chance para que também essas mulheres que chegam possam puxar e mentorar outras para chegarem em postos de comando ou postos de board, né? A gente vem lutando muito, e uma coisa que eu sempre converso com as pessoas é importante também a gente entender os filhos que a gente está criando, né, e como é que esses novos homens vão aceitar a igualdade, né, das mulheres. A diversidade de pensamentos, ela é super salutar, né? Se nós não tivermos o controverso e a diversidade, a gente não cria inovação, disrupção, a gente não muda o status quo que a gente tem no mercado. É fundamental a gente lutar por essa participação. Eu tenho visto fiquei bastante impressionada no artigo do Valor, quando disse da invisibilidade das mulheres nas lives nesse tempo de pandemia. Eu acho que isso é um assunto que a gente também tem que entender, o que nós somos diversos, né? E olhando, acho que a gente tem uma característica feminina de, a hora que a gente tem um problema, a gente realmente mergulhar no problema para resolver, né? E não dispersar, a gente foca com muita disciplina, tudo, mas ao mesmo tempo a gente esquece de fazer essa parte de estar compartilhando com todos. Então, eu comecei a escrever também, publicar em LinkedIn. Acho que a gente tem que fazer essa força de participação, tem que fazer essa força de mentoria. Acho que aqui as minhas amigas fazem um trabalho incrível nos seus ramos e nas suas indústrias, mas, assim, essa bandeira tem que ser levantada. Eu acho que as empresas estão sendo diferenciadas, a gente tem monitoramento até de resultados de empresas abertas lá fora, com um board mais diverso. Então, meu ponto é simplesmente a gente tem que se colocar, a gente tem que empoderar mulheres, a gente tem que chamar a atenção dos homens para que tenham esse cuidado para terem boards mais diversos e mais equinânimes dentro de suas empresas. Eu acho que, assim,
É mais ou menos o enfoque que eu dou. Não é um enfoque feminismo, mas feminista, de jeito nenhum, mas é um enfoque simplesmente de ter uma diversidade de opiniões, diversidade de sentimentos e uma maior representatividade da população dentro da tua própria empresa. Acho que o som dela foi embora. Acho que o som da Cristina sumiu. Ela está falando. Eu vejo aqui que o som está flutuando, né? Sumiu? Eu acho que está com algum problema. Vamos passar. E pior que eu acho que ela não está percebendo que o som dela está com problema. Mas, de novo, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Flávia, nós vamos agora passar a palavra para você. Vamos desligar o mute do microfone. E antes de passar a palavra, só fazendo um comentário que eu acabei me esquecendo na abertura, agradecer a Atman Digital e especialmente ao seu CEO, Arnold Corrêa, pela sessão da nossa plataforma para fazer o debate virtual. Então, vamos lá, Flávia, de 5 a 10 minutos, é o seu critério, para falar sobre o nosso tema de hoje. Tá bom, obrigada, Luiz e Cris, pelo convite para estar aqui. Bacana que tem um time muito legal de mulheres aqui para conversar. Bom, eu queria começar contando um pouquinho da minha carreira, porque eu sou engenheira, e quando eu fiz engenharia tinha muito mais homens que mulheres. Depois eu fui trabalhar em banco, trabalhei 8 anos no mercado financeiro e tinham muito mais homens que mulheres. Depois eu fui para a Telecom, trabalhei na startup da Oi e eram muito mais homens que mulheres. Trabalhei com private equity, muito mais homens que mulheres. E até que eu fui chamada para ser CEO da Sephora no Brasil e depois assumi a América Latina. E foi a primeira vez que eu fui trabalhar numa empresa que eram 70% mulheres. E o problema de diversidade era o oposto. Era como é que eu tinha mais homens para garantir um equilíbrio. E eu acho que isso que é bacana. A gente não está falando só sobre mulheres. O que a gente está falando aqui é sobre diversidade, sobre ter diferentes perfis, diferentes opiniões, diferentes pontos de vistas. É esse balanço que é bacana, né? Quanto mais pessoas diferentes, heterogêneas a gente tiver numa empresa, num board, numa diretoria, melhor vai ser. E aí uma vez eu ouvi a seguinte frase, que eu era presidente da Sephora porque era um business de mulheres, então obviamente a presidente devia ser mulher. E aí eu recebi um convite para ser presidente da Adidas. E aí eu queria entender, né, como é que então, porque a Adidas é um meio muito mais masculino, a gente está no país do futebol, então achei uma atitude super bold da Adidas quando eu fui convidada para assumir a presidência. Eles nunca tinham tido uma presidente mulher, nem brasileira, e a gente ainda não tem muitos casos de presidentes de países mulheres mesmo dentro da Adidas. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo. E eu já participei de 3 boards, eu fui o board da Marisa, era a única mulher no mundo de homens, mas eles me convidaram como mulher, porque não dá para você trabalhar na Marisa de mulher para mulher e não ter nenhuma mulher participando do board. Então foi um convite muito bacana, foi o meu primeiro conselho, e depois disso começaram a surgir vários convites para conselho. E aí entra uma coisa muito interessante. Os convites que começaram a surgir para o conselho foram: eu quero contratar uma mulher para o conselho. Mas olha, tem que ser uma mulher que tenha experiência no meu setor, que tenha sido CEO, que já tenha trabalhado num outro conselho. Aí começa a ficar um pouco mais difícil de você conseguir achar muitas mulheres com esse perfil para encaixar nos conselhos que tem por aí. Então talvez a gente tenha que ser um pouco mais aberto nos pré-requisitos se a gente quer ter um conselho mais equilibrado. Depois da Marisa, eu sou conselheira ainda da TIM e sou conselheira também da BRF. Tanto na TIM quanto na Marisa, eu era a única mulher. Na BRF, a única mulher no Brasil, no caso da TIM. A TIM tem outra mulher que faz parte da equipe da Itália. E no caso da BRF também são 2 mulheres. Então começo a ver um interesse genuíno dos boards de estarem buscando mulheres. O que me acho muito interessante esse movimento por tudo aí que já foi dito. Uma coisa que eu acho importante, né? Eu sempre fui meio contra cotas para tudo. E eu era contra cotas justamente porque uma vez que você
pega aquela diretoria, ou pega aquela vaga de CEO, ou pega aquela posição no conselho. Ah, mas é porque ela é mulher, né? Então tinha que preencher a cota, não é porque ela é boa. Então, se me perguntar assim, qual é a minha grande expectativa para conselho, é que tenham muito mais mulheres em conselhos, mas não porque precisa de cota, não porque eles necessariamente estão buscando uma mulher, e sim porque eles acham que as mulheres são tão competentes e realizam a importância de ter um grupo misto. Esse, para mim, é o grande sonho. Hoje eu faço trabalho, já fiz e continuo fazendo trabalhos muito grandes de mentorar mulheres. Porque para ter mais mulheres em conselho, a gente precisa ter mais mulheres diretoras, a gente precisa ter mais mulheres presidentes de empresa, a gente tem que ter mais mulheres em posições de liderança. Senão, realmente, só botando cotas e mesmo assim você vai preencher a cota não por merecimento, mas sim porque você precisa preencher a cota para aquele gênero. Então, eu dei mentoria já para mulheres que são presidentes de empresas médias, eu dei mentoria para meninas começando a carreira, eu dou mentoria para executivas dentro da minha própria empresa, então dentro da Adidas, dentro da Sephora, porque esse é o jeito da gente formar um grupo de mulheres mais poderoso, mais preparado para poder ocupar essas posições que certamente vão aparecer. Então é um pouco disso. Um comentário que eu gosto de fazer acho que as mulheres, muitas vezes, elas não ocupam tantas posições de diretoria ou de presidência porque elas acham que não conseguem. Em algum momento elas abrem mão da carreira profissional porque acham que não vão conseguir dar atenção para os filhos, não vão dar conta. Não. Então tem um lado, sim, da companhia, mas tem um lado, muitas vezes, da própria mulher. E eu faço questão de dizer que eu tenho 4 filhos. Eu criei 4 filhos, mesmo sendo executiva durante esse período todo. Então, você não precisa fazer uma escolha. Dá para conciliar tudo, dá para fazer tudo. Você tem que ter um companheiro que também assuma parte da casa, que também assuma as crianças, mas dá para todo mundo trabalhar e todo mundo ser bem-sucedido. Não precisa ser uma escolha da mulher, nem uma escolha dentro de casa de quem é que vai ser o executivo e quem é que vai cuidar dos filhos. Então, acho que esses são os pontos aqui que eu queria começar fazendo. Obrigado, Flávia. Vamos passar agora para Sônia. Sônia Reis de Souza. Faz tempo que a gente não falava com a Sônia, né? Verdade. Precisa desligar o mute. Você não desligou, Sônia. Estou vendo seu microfoninho aqui. Agora você mudou a tela. É com emoção hoje, hein? Você ligou outra tela, agora voltou. Agora você precisa ligar o microfone. Aqui embaixo tem um microfoninho. Desculpe. Aí. Eu falei que o negócio é complicado. Estou adorando ver os dois aí na bancada, viu? Eu acho que é isso mesmo, viu, Cris? Quero ver mais você aí. Boa noite, muito obrigada, Luiz, muito obrigada, Cris. Boa noite aí para Sandra, para Cris e para Flávia. Eu venho de uma família liderada por mulheres, né? Então, quem não sabe, eu fui CEO da Dudalina. Meus pais foram o seu Duda e a dona Adelina, que começaram a empresa Dudalina. E eu tenho uma história meio interessante, porque eu tive 15 irmãos, sendo 11 homens, e nós somos 5 mulheres. E a minha mãe, meu pai era um homem trabalhador, mas era um poeta. A minha mãe é que era empreendedora. Então, eu tive uma escola em casa de uma mulher que foi a grande empreendedora, a grande mentora e tudo mais. E o interessante é que na carreira eu tive 2 irmãos antes de mim que foram presidentes, e depois, num momento, um irmão meu que saiu, isso foi lá em 2002, ele saiu da presidência da empresa e o conselho tinha opção de até escolher um outro irmão, mas me escolheu. Um conselho que era conselho de família e um conselho, o nosso conselho era de família, mas tinha independentes também. Claro que no conselho da família, a maioria dos irmãos estavam lá. Eu assumi, então, a presidência da empresa e sempre, como CEO, eu prestava conta para os acionistas, para o conselho. Então, eu sempre tive muito essa postura e esse cuidado. Claro que no nosso conselho, os independentes sempre foram homens,
Mas, resumindo a historinha, eu saí da empresa, a empresa foi vendida em 2003, fez uma fusão com a Restock em 2014, 2013 foi vendida, 2014 foi feita uma fusão, então eu saí em 2015. E foi interessante, a Luísa Helena Trajano falar isso, que na mesma época tinha saído o Marcelo Silva, lá do Magazine, e o Marcelo, em período de 1 ano, foi convidado para 10 conselhos. Eu, nesse mesmo período, fui convidada para quantos conselhos? Nenhum. Por quê? Porque realmente não tinha essa conversa. Ainda, desculpem quem é a favor de cota, eu sou a favor de cota. É um processo transitório para resolver uma desigualdade. Eu vejo que eu faço mentoria, como a Flávia faz, não sei se a Cris faz, a Sandra fazem, lá no IBGC para mulheres e tudo mais. Essas mulheres, mesmo depois e super preparadas, elas continuam invisíveis. Agora está tendo uma certa visibilidade, mas elas continuam sendo invisíveis. E isso é muito preocupante. Eu tive conversa com algumas das minhas mentoradas, que são, olha, muito melhor preparadas do que eu, com toda sinceridade. Perguntei para elas, vocês foram convidadas? Não, Sônia, a gente não é lembrado. Normalmente, os conselhos são formados por homens que acabam se aposentando, que daí convidam os seus parceiros e tudo mais. Aqui tem um problema que eu acho que é real. A mulher se exige demais, mas isso é um outro problema, é da sua formação. Tá? Mas o mercado também, agora está tendo uma exigência dos próprios grandes grupos de que tenha pelo menos uma mulher no conselho. Então, isso está vindo de uma forma... Ok, ela é 100% competente, ela não é 100%. Os homens todos de conselho são 100% competentes? Eu faço essa pergunta, sabe? São todos 100% competentes, por que nós somos tão exigidas? Nós não precisamos ser tão exigidas. Vamos lá, não deu certo, troquem. Mas nos exigem demais, nós temos que ser as perfeitas. Então, só vai mudar se cota, não existir cota, daqui a 100 anos nós não vamos ter nem 30% nos boards das empresas. Então, acho que isso... eu hoje sou vice-presidente do Grupo de Mulheres do Brasil, estou em vários conselhos, mas todos, a maioria do terceiro setor. Estou só em 2 conselhos, que são conselhos de empresas, os outros são Amigos do Bem, Instituto Ayrton Senna, Endeavor. Mas, normalmente, quando eu sou a única mulher nesses conselhos. Então, eu acho que realmente tem que fazer cota, nós temos que brigar por isso, para resolver essa desigualdade, tirar essas mulheres invisíveis, para dar visibilidade a elas. Acho super interessante a Cris falando, a Flávia, que fazem essas mentorias. Agora, sinceramente, essas mulheres que vocês fizeram mentorias, elas estão em conselhos? Elas foram convidadas para conselhos? Isso é muito importante. Elas foram convidadas para boards das empresas? Ou vamos continuar nas mentorias, dando esse apoio todo, e elas continuam sendo invisíveis ainda? Então, eu acho que esse movimento, nós mulheres temos que fazer, e temos que sim brigar por cotas. Já passou no Congresso, está no Senado parado, o assunto de ter mulheres nas empresas estatais, pelo menos uma mulher, não, eu acho que é 20% de mulheres no Conselho, mas fica lá parada porque não é um assunto que está na pauta deles, nem nada. A gente vê na própria política, nós não temos 10% das mulheres, nem no Senado, nem na Câmara. Eu lembro que logo teve a eleição agora, um senador conversando comigo, ele disse, Sônia, tem uma senadora que colocaram ela como candidata para cobrir a cota, e ela ganhou, e ela não sabe o que fazer. Até isso a gente tem essa vergonha, diz que ela está até trabalhando bem e tal, mas nós não podemos ter isso mais nos dias de hoje, desculpem. Quem não é, eu só continuo e vou ser a favor de cotas e levanta essa bandeira mesmo, viu? Então, muito obrigada pela oportunidade, dar essa voz também, as mulheres terem voz para falarem sobre isso. Obrigada. Obrigado, Sônia. Eu só queria, antes de passar a palavra para a Cris aqui, fazer um comentário sobre essa questão das mulheres na política.
Em 2018, eu estava olhando a lista de candidatos a deputado federal do Partido Novo. E daí vi o nome de uma mulher conhecida. E daí eu falei, mas que coisa estranha, eu não sabia que ela tinha essa veia política e tal. E conversei, liguei para ela, ela falou, não, eu não sou candidato. Eu falei, mas seu nome está lá na lista. Ela disse, não, é porque precisa ter 25% de mulheres candidatas. E daí ela tinha emprestado o nome dela para ser candidata, mas ela de fato não tinha feito campanha, não tá, e eu estava disposto a votar nela. Então é interessante porque esse tipo de situação, primeiro mostra que o governo se preocupou, pelo menos a Justiça Eleitoral, não o governo, se preocupou em criar um espaço para as mulheres, só que ao mesmo tempo virou uma coisa pro forma. E isso é extremamente prejudicial. Mas porque... sabe o que acontece? O dinheiro não chega para as mulheres. É só olhar. A gente fez um trabalho grande lá no Mulheres do Brasil, que eram apartidárias. O dinheiro do partido não chega para elas, então elas nem conseguem fazer campanha. O máximo que elas têm é aquele espaçozinho mínimo lá. Ela não participa de nada. Porque se ela participasse, ela começa a aprender e ela vai. Você está falando de um partido novo. Partido novo, imagina os outros partidos. Né? Então, não adianta colocar a mulher e ela não ter como fazer a sua campanha. A campanha vai toda para os homens. Então, tudo isso tem um viés aí totalmente que não é nem... Eu não consigo imaginar que isso pode continuar no nosso país. Se a gente quiser transformar o país, nós vamos ter que levantar uma outra bandeira, e eu acho que começa por nós, mulheres mesmo. O Grupo Mulheres do Brasil, hoje, nós somos mais de 44 mil mulheres. Por favor, quem for mulher aqui, se inscrevam lá no nosso grupo, porque a gente quer fazer as políticas públicas exatamente para diminuir diminuir ou exterminar esse tipo de projeto que existe, que foi feito por homens e que a gente não tem, às vezes, também nós temos um problema, às vezes a gente não vai atrás, a gente não usa a nossa voz, e nós temos que começar a fazer isso, essa é a minha opinião. Sônia, obrigada. Queria só recordar aqui que há alguns anos atrás, acho que uns 5 anos, foi até num evento nosso que você levantou essa questão das mulheres no conselho, e o Aloysio levantou a bola para você, e você foi muito firme ali, tinha algumas pessoas ali que estavam realmente num processo de busca de novos conselheiros, e a provocação foi muito bem-vinda naquele momento. Então, a Sônia é uma pessoa que ela fala, faz, incentiva e cobra as mulheres, porque eu acho que também, como mulher, eu compartilho isso com vocês, quem está mais próximo sabe o que eu penso, mas eu exijo também das mulheres, que as mulheres querem espaço, só que elas têm que se posicionar, elas têm que, de fato, ser presentes, né, e conquistar, como a Flávia disse. Se você equilibrar bem a sua vida, tem espaço para você conciliar e tem espaço para a mulher, mas você precisa estar bastante ativa e presente. Então, agora eu queria passar para a Sandra, para a gente encerrar o ciclo e poder iniciar, que as perguntas estão chegando aqui a minuto. Muito obrigada, Cristina e Aloysio, pelo convite. Boa noite para a Flávia, para a Sônia, para a Ana Cristina. É um prazer estar com vocês aqui dividindo essa mesa para um debate de um tema tão interessante, importante e instigante. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu queria ser independente e ter o meu próprio dinheirinho. E eu acho que a única atividade na vida onde mulher era muito presente, foi essa, aos 14 anos de idade. Eu fui professora de inglês numa escola de freiras, onde eu mesma estudei. Eu era praticamente da idade das crianças, que eu ensinava um pouquinho mais. A sorte que eu sempre fui muito alta, então tinha alguma autoridade ali no tamanho. Depois disso, toda a minha carreira foi feita em ambientes, vamos dizer, não necessariamente acolhedores para mulheres, ou ainda onde não prevalecia a presença de mulheres.
Eu tenho uma carreira muito diversa, principalmente para uma pessoa da minha geração, porque eu tive vários movimentos e momentos de carreira. Eu comecei a minha carreira como jornalista, como o Aloysio, isso já faz muitas eras atrás. Depois eu empreendi, tive minha própria empresa de assessoria, consultoria na área de comunicação, até que eu caminhei a ser executiva de empresa, fui executiva de uma startup multinacional, depois trabalhei em empresas brasileiras, enfim, tive uma carreira como executiva e, simultaneamente a essa carreira como executiva, eu comecei a me envolver com governança corporativa, trabalhando no primeiro momento pro bono, e depois, ao longo do caminho, eu acabei focalizando inteiramente a minha carreira em governança corporativa e em conselhos de administração. Eu atuo em conselhos de administração há 25 anos, já atuei em conselhos de empresas fechadas, listadas, empresas estatais, organizações sem fins lucrativos, aqui e no exterior. Então, eu tenho convivido com ambientes de conselho e, ao longo destes 25 anos, e também no tempo de executivo, minha última posição como executiva foi num ambiente de tecnologia de informação, que também, hoje um pouco mais, mas no passado era predominantemente ocupado por homem. Eu sempre era, o que eu dizia, eu era o bendito é o fruto entre os homens. Sempre nas diretorias eu era a única mulher, nos conselhos eu era a única mulher. Agora, ao longo destes 25 anos aí que eu observo essa cena de governança e conselhos, e prestando muita atenção nisso, porque, afinal de contas, esse é um tema muito relevante, né, em governança e em conselho de administração, eu tenho notado uma transformação que nos primeiros, digamos, 15, 20 anos foi muito lenta. Muito lenta. Então, era um ritmo, efetivamente, de aumento da presença das mulheres no ambiente executivo da C-suite, né, do primeiro nível das empresas, e no conselho, por decorrência, e há uma conexão muito grande com isso, porque a busca de conselheiro se dá essencialmente ou preponderantemente nessa camada de executivos que reportam para o presidente, né? O progresso era muito lento. Eu observo nos últimos anos que este ritmo mudou. Mudou de forma forte e, para mim, mudou para ficar. Eu vejo alguns direcionadores, alguns drivers dessa mudança nos últimos anos. E que eu acho que elas vieram para ficar e são exponenciais. Esse crescimento que a gente vai ver, eu sou otimista, mas eu acho que, além de otimista, eu tenho uma boa cadeira de observação aqui de onde eu estou para poder fazer essas provocações e essa estimativa. As fontes de capital para as empresas, e estamos falando aí de fontes de dívida e de equity, estão cada vez mais sensibilizadas para aquele conjunto de 3 letrinhas, em inglês ESG, Environment, Social Governance, em português Ambiental, Social e Governança. Esse é um imperativo dos negócios, né? Hoje é difícil você pegar um investidor grande que não tenha sua própria metodologia e não acompanhe as empresas onde investe e mesmo na concessão de crédito, olhando fatores ligados a ambiental, social e governança. E no social, um dos elementos que está presente, eu converso com esses investidores de fora daqui com bastante frequência, está a questão de gênero na empresa como um todo, e em particular na liderança. Mas eles hoje acompanham como é que qual é a frequência, qual é a presença, qual é o percentual, se a empresa tem metas e planos para resolver uma dada situação, né? E melhorar a frequência das mulheres, principalmente nos cargos de liderança. E em conselho de administração, igualmente. Então, hoje, eu diria assim, a gente olha mercados de capitais mais maduros no hemisfério norte, a presença é muito maior, né? Eu estava olhando aqui uma pesquisa
da Spencer Stuart, que na França 47%, na Noruega 43%, enfim, nos Estados Unidos você tem também uma presença maior, claro que depende do setor, mas eu diria que esse é um imperativo que veio, eu consigo ver essa presença aumentar. Eu o tempo inteiro sou acionada para perguntar, indicar, e eu mesma, quando saio de conselhos, alguns conselhos que eu deixei, eu indiquei, fico muito feliz de ter indicado. Eu era a única mulher, ao sair, o investidor que fazia a indicação dos conselheiros colocou 2 mulheres no meu lugar numa estatal. Então, eu acho que esse movimento veio para ficar. Eu continuo atuando como conselheira numa indústria essencialmente masculina, não mudei, continuo atuando em ambientes muito masculinos. Eu estou em mineração, eu sou conselheira da Vale, onde nós temos hoje 2 mulheres, tivemos 3 no ano passado, e foi a primeira vez na história da companhia que isso aconteceu. Então, eu vejo uma tendência grande, e eu vejo, neste momento particular da nossa história, eu vejo uma oportunidade ainda maior para a gente ampliar a presença das mulheres, tanto no campo executivo, como nos conselhos de administração. Eu acho que a experiência que a gente está tendo nessa pandemia, que está nos forçando a atuar em ambientes virtuais como nós estamos aqui, trouxe uma possibilidade. Nós estamos vendo, todos nós aqui, que na área imobiliária, por exemplo, empresas já abrindo mão de seus escritórios porque passam a usar parte da sua força de trabalho remota, mesmo pós-pandemia. Então, essa questão do trabalho remoto, da atuação remota, da discussão e deliberação em uma condição remota, pode facilitar o acesso. Eu acredito que isso seja um ambiente muito favorável para a gente ampliar a diversidade. E também, nesse caso, pessoas com dificuldades de locomoção, dificuldades físicas, também podem entrar, porque a questão geográfica deixa de ser um limitador. Então, você amplia o acesso, você possibilita muito mais o acesso dessas pessoas. Em mineração, por exemplo, existe já há algum tempo uma iniciativa de mineração feita remotamente, e agora, com a pandemia, isso também ganha vamos dizer, uma atração muito maior para se discutir a mineração remota e integrada. Ora, isso permite que várias funções, onde possivelmente você teria dificuldade de ter até o interesse ou mesmo a disponibilidade de mulheres atuando em certas atividades de mineração, com a operação remota, isso facilita muito. Dou um exemplo, eu estive visitando uma operação da Vale em uma mina em Brucutu o ano passado, onde eu encontrei, por causa deste trabalho remoto, uma mulher operando um trator remotamente, e ela, inclusive, tinha a visão apenas de um olho, ela tinha essa limitação. Certamente, no mundo presencial e físico, ela não teria essa ocupação. Então, eu acredito que essa situação que a gente está vivendo agora poderá ser um acelerador deste ritmo em que nós estamos vendo a diversidade de gênero ganhar mais tração e a presença das mulheres, tanto na área executiva, como nos conselhos de administração e nas empresas de uma forma geral. Então, eu vejo isso tudo como uma oportunidade para esse caminho. Obrigado, Sandra. Vamos, então, começar as perguntas. Eu acho que a gente já tem aqui várias, né? Se a Cris vai falar a primeira que veio pela plataforma. Tem uma pergunta que veio aqui para a plataforma, para a Cristina, que acho que faz todo sentido pelo mercado dela ser um mercado financeiro, né? Onde a gente recebe a seguinte pergunta: como lidar com a infantilidade de alguns profissionais do mercado financeiro que torna a vida das mulheres difícil dentro das organizações? Adoro. Dá para ouvir agora? O som tá bom? Tá ótimo.
Tá ótimo, adoro essa pergunta, né? Isso daí é simplesmente, sempre vai existir, não é só no mercado financeiro. Acho que sim, no mercado financeiro é mais agressivo, né? É super normal a gente ver os meninos de tesouraria a hora que levantando notinha, né? Quando passa uma menina, nota 5, nota 3, nota 10, assim, é um horror, mas é assim, infelizmente ainda. Essa é a população que a gente tem, e ela não está só no mercado financeiro. Aqui eles se sentem um pouco mais, acho que um pouco mais soltos para fazer, porque o ambiente talvez seja um pouco mais masculino. Mas é a mesma coisa que você faz quando você passa numa rua e a gente tem que ser, e alguém assobia. O que você faz? Ou fala uma besteira? Desconhece, né? Eu acho que a gente tem que, é exatamente o que a gente faz. Se eles ainda não têm a consciência de que não deveria ser feito isso no ambiente de trabalho, acho que nós, como executivos, temos que tentar impor, né, esse respeito, ter canais, etc., para que as pessoas, isso não deixa de ser um assédio, né? Não façam isso, mas nós mesmos, o que nós temos que fazer é simplesmente desconhecer e ser superior a isso, porque isso acontece para a mulher na rua, na esquina, aqui, e em alguns ambientes um pouco mais forte, né? A gente tem que se empoderar, saber que a gente realmente, o que é o conteúdo que a gente tem e simplesmente entrar por aqui e sair por aqui, porque senão você fica louca, né? Não tem como avaliar essa atitude, ela é simplesmente inaceitável. O Flávio está na linha já? Ainda não? Pode seguir, mas sim. Eu vou só contar uma história para vocês, dessa questão de assédio, que na verdade aconteceu com um amigo meu que é gay. E esse meu amigo, que também é jornalista, ele estava descendo a Abílio Soares, que é uma ladeira, né? Estava descendo, e naquela época, isso faz uns 30 e poucos anos, ele estava vestindo uma calça branca apertada, um tamanco e uma camisa amarrada aqui em cima, e ele andava de uma maneira um tanto quanto espalhafatosa, eu devo admitir. E ele descendo ali a ladeira, e lá no final, perto da Rua Tutóia, tinha uma obra, e era a hora do almoço. E daí ele está descendo, ele vê a movimentação dos peões se cutucando, apontando para ele e tal. E ele pensando, vão mexer comigo. Ele continuou ali, né, como ele mesmo diz, poderosa, descendo a ladeira. E aí vocês vão me perdoar porque eu vou ter que falar um palavrão para contar essa história. Ele descendo, quando ele estava chegando bem perto dos peões, e que o primeiro abriu a boca para fazer alguma coisa, ele fez uma cara muito séria e falou, sai para lá, viado. Ficou mais macho do que não. E daí ele acabou com a graça da brincadeira, na hora, se usando um grande senso de humor, evidentemente, só que é interessante como ele conseguiu reverter a situação, na qual todos aqueles peões de obra ficaram atônitos e não conseguiram reagir. Então, eu sempre conto essa história, quando alguém vem me falar de assédio, sei que cada caso é um caso e a gente não pode generalizar. Mas os gays também sofrem um assédio muito grande, tanto quanto das mulheres, e dentro das organizações isso é um problema, às vezes, muito sério. Conheço até um caso de um sujeito que foi demitido de uma seguradora com apenas uma semana de trabalho, porque na festa de final de ano ele bebeu todas e falou altas barbaridades para o cozinheiro da diretoria, que tinha uma orientação sexual diferente da dele. Enfim, falei demais, então vamos passar para... O Flávio está na linha já, podemos chamar o Flávio. Flávio, você está ouvindo a gente? Sim, Luísa, boa noite, estou ouvindo bem. Boa noite a todos, boa noite, Cris, boa noite, Sandra, Flávia, Sônia, que não vejo há tanto tempo. Enfim, boa noite a todos aí. Eu acho que a questão de diversidade está bem abordada, a questão inclusive o posicionamento da Sônia através de cotas, mas eu queria aproveitar hoje quase que um board de notáveis aí que nós temos e fazer uma pergunta que eu gostaria de direcionar a Flávia, né? Flávia, nesse momento, né, de pandemia, onde os conselheiros eles estão sendo muito demandados a pensar nas questões de curto prazo, né, de preservação dos negócios, preservação do caixa,
como você vê a questão do longo prazo, né? Como não perder de vista as prioridades de longo prazo da organização, como preservar a base de vantagem competitiva da organização, manter investimentos em transformação digital, experiência do cliente. Como é que você vê isso? Vamos lá. Esse é um desafio, realmente. Eu acho que, primeiro, os conselhos têm dividido bem as apresentações. Quando a gente vê uma apresentação, tem uma parte que a gente fala só sobre Covid. E nessa parte do Covid são as ações de curtíssimo prazo. O que está sendo feito para proteger os funcionários? O que está sendo feito para proteger o caixa? Como é que a gente vê os cenários ao longo do ano? Vai abrir, não vai abrir? Como é que é o resultado? Então, tem sempre uma parte que a gente discute o tema só Covid. E fora isso, fora aquele momento, todas as outras discussões são de médio e longo prazo. O objetivo do Conselho, obviamente, é suportar muito mais no médio e longo prazo. Então, tem temas de sucessão, tem temas de estratégia, tem temas de como é que a gente olha o futuro, como é que você garante as novas veias de crescimento, como é que você vai olhar aquela empresa em 10, 20 anos. Acho que esse é o principal objetivo aí dos conselhos, né? Como é que você valoriza as ações no tempo. Mas, obviamente, os conselhos têm participado e têm participado ativamente. O que eu estou vendo são mais reuniões do que o normal. Em todos os conselhos, você tem 1, 2 reuniões a mais. Alguns conselhos que eu estou, a gente tem reunião quase, no início foi toda semana, agora já está de 15 em 15 dias, porque são temas urgentes e que trazem instabilidade, que você quer garantir que estamos todos alinhados e sabendo o que está acontecendo. Mas os assuntos de médio e longo prazo nunca saem de pauta. Tá ótimo, obrigado, Flávia. Eu queria fazer um registro aqui que o Flávio é um grande incentivador, caso vocês não saibam, da presença das mulheres nos conselhos de administração e nas posições de liderança. E foi até por isso uma das razões que a gente convidou aqui para participar como debatedor, porque ele, de fato, isso é algo recorrente nas nossas conversas e ele é um homem que incentiva muito a presença feminina, né, Flávio? Obrigado, Cris, obrigado. O Aloysio, se me permite, eu vou dar uma de folgada e queria fazer uma pergunta para a Ana. Ana, no mercado financeiro, que obviamente é predominantemente masculino, além da questão de cotas, que seria uma forma de criar, de impor, né, um maior número de presença de mulheres, enfim, diversidade em geral, você vê alguma outra opção que poderia ser feita pela alta direção da companhia que incentivasse a maior diversidade nos conselhos? Olha, eu acho que o mercado financeiro, particularmente, é um segmento que ele já vem trabalhando com isso já há algum tempo. Eu acho que devo dizer, também fui beneficiada por isso lá nos idos de 90, né? Pela uma estrutura do Citibank Global na época, que começou com esse movimento lá atrás de ter que ter maior diversidade. Então, eu particularmente, eu não sou a favor das cotas, eu entendo que ela seja um instrumento para melhorar, mas eu acho que a gente tem um problema cultural, né? E assim, então eu acho que trazer o tema para dentro da empresa, né? Trazer o tema, um ambiente seguro para as mulheres, uma mentoria, um empoderamento da forma de que elas se colocam, elas terem coragem de falar: eu tenho condição de exercer essa função, eu preciso de um aumento, porque são diferenças culturais que vêm onde a mulher não consegue se posicionar, né? Então, você trazer essa conscientização para todas, que fala assim, se você pode, você vai e fala que pode, né? Você não precisa ficar esperando. Nós, mulheres, muitas vezes, culturalmente, estamos esperando que os outros nos reconheçam, né? E diferente de vocês, dos homens, que vão lá e se colocam que eles tudo podem, porque eles têm que tudo saber e tudo poder, né? Então, eu acho que essa conscientização constante, né, dentro da empresa, dá espaço para que elas falem, eu acho que isso é que vai fazer a mudança, né? Cada um, a mentoria, eu ainda acho, a Sandra pergunta, adianta, é um trabalho devagar, porque a gente está lá atrás, né? Mas a cada passo dá ambiente.
ter a diversidade como um pilar na gestão, né? Promover fóruns de discussões, ter mentorias para que essas mulheres, mentores homens que empoderem mulheres para ajudá-las a subir, para ajudá-las a ter carreira externa, para dar condições para que a mulher que tem necessidade de ter filhos continue sua carreira. Então, eu acho que é um rol de ações que precisam ser tomadas, que estão começando a ser tomadas, que vão permitir esse maior acesso, né? Perfeito. Obrigado. Sônia, uma curiosidade, alguns anos atrás, quando você fez uma pressão direta, na época, com o Edemir Pinto, que era o presidente da Bovespa, né, sobre a questão de uma posição feminina, dado que eles estavam numa fase de organizar um novo conselho, naquele momento do evento, pós aquela pressão ali, momentânea, surtiu algum efeito, ou aquela porta que ele abriu publicamente, ela de fato foi aberta, ou acabou ficando por isso mesmo? Tem que desligar o mute. Está sem som. Oi, querida. Quanto mais, eu acho que não teve grandes mudanças daquela época para agora. Eu acho que a Sandra até tem razão, que agora com essa história da pandemia, com a condição de a mulher poder trabalhar remotamente, provavelmente pode abrir mais portas. Mas como que ela vai se tornar visível? Esse é o detalhe. Protagonista, né? Protagonista, quer dizer, e daquela época para cá, nós estamos aqui, acho que foi a Cristina que falou, nós temos 8% só das mulheres nos conselhos, que eu acho que não é isso, tá? Eu acho que é 8% com as donas, certo? Presidente de conselho não chega a 4%. Então, eu acho que nós temos um longo caminho. Daquela época, isso fazem mais de 5 anos eu acho que faz mais tempo, o Cris, lá da história do Edemir até hoje. Se cresceu, foi muito pouco. Estão aqui os números não mentem, tá? E tem que ter uma coisa, a mesma coisa que eu falo, quando se fala de diversidade, quantos negros tem no board das empresas? Tá? Vamos falar de mulher, mas vamos falar de negros também, negros e negras. Tem uma mulher presidente de empresa negra, de uma empresa listada, uma empresa internacional. Quantos homens negros tem? Eu estava numa reunião, faz uns 2 anos, tinha um homem, me parece, que inclusive tinha morrido, que era um presidente que era de um conselho de empresa. Então, a gente tem que falar isso, tem que falar, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso a gente aprendeu lá quando era criança. E eu acho que hoje a voz das mulheres está muito mais forte, a voz das mulheres, mas eu vou continuar defendendo cotas. É um processo transitório e vai ser uma forma de mudar essa desigualdade que a gente tem. Tem que ter, como a mesma coisa que foi nas universidades, é bom ou é ruim, mas pelo menos deu acesso. Desculpem, mas eu continuo achando que cota no nosso país, culturalmente, é extremamente importante. Eu tenho a impressão que essa altura do campeonato, a pergunta que a Madi Parra fez pela plataforma, já foi respondida por todos, que era justamente se eram a favor ou contra as cotas. Eu só queria fazer mais um disclaimer aqui. Eu disse que a gente tem 4 diretores na empresa, 2 homens e 2 mulheres. A nossa diretora mulher é negra. Ah, sim, isso é um fato e muitíssimo respeitada. Atende uma carteira importante de clientes aqui, está conosco há 10 anos, né? É uma profissional excepcional. Aliás, aproveitar e mandar um abraço para a Marli, né, Sônia? Marli é uma guerreira incansável também aqui, lutando pela posição das mulheres. Vou fazer uma pergunta que veio pela plataforma. O Aloysio vai passar, então, a próxima. É uma pergunta que vem do Orlando Sintra, BR Angels, para a Sandra. Qual o grau de maturidade global versus Brasil
em termos de diversidade nos conselhos. Você acha que a pandemia vai, de alguma maneira, acelerar uma mudança nesse sentido? Orlando, obrigada pela pergunta. Olha, é muito diferente. Quando você pergunta sobre o grau de maturidade em relação à presença de mulheres nos conselhos fora e aqui. Quando você vai... Vamos falar um pouquinho de empresas que têm suas ações listadas em bolsa, porque a gente consegue ter mais informações sobre elas. E, em geral, como elas recebem investimentos, elas também têm modelos de governança mais estritos, têm um olhar para seguir boas práticas e que a gente pode medir. Então, hoje lá fora é muito comum você ver conselhos onde você vê 3 mulheres, digamos, 4 mulheres. Você também vai ver empresas multinacionais grandes que você olha e você fala, não é possível, não estou vendo direito, porque essa empresa não tem nenhuma. Então, existe isso. Mas eu diria que lá, hoje, assim, não tem muito espaço para você não ter mulheres nos conselhos. Claro que isso vai variar de uma geografia para outra, mas é muito mais presente. É quase assim, quase que fica feio, digamos, uma empresa ter uma situação onde ela não tem nenhuma mulher, ou ela tem só uma, ou só tem 2 e não tem uma presença maior. Essa pressão, ela começou há mais tempo. Eu acho que ela teve uma pressão de todos os lados. Eu acho que, de novo, a atuação dos investidores, sendo muito vocal nisso, é relevante. Hoje, é muito comum que investidores institucionais votem contra, em assembleias, toda a chapa de um conselho quando não tem uma presença que eles acham razoável de mulheres no conselho. Então, essa é uma voz muito relevante e de muita força. Existem empresas listadas, como os investidores não conseguem acompanhar todos os votos que eles têm que fazer em assembleia, porque eles votam em centenas de empresas ao redor do mundo, eles contratam serviços de um tipo de agência que se chama Proxy Advisors, né? Eles são aconselhadores de votos contratados pelos investidores para prestar atenção nas assembleias das empresas ao redor do mundo. E nas práticas, nas políticas destes aconselhadores, desses proxy advisors e dos próprios investidores, tem claramente a regra de votar contra quando tem uma presença pequena de conselheiros independentes, e agora passa a ter isso em relação também à diversidade. Então, eu diria que nos mercados de capitais mais maduros, a diferença é muito grande do que a gente testemunha aqui. E como eu dizia na minha fala original, eu vejo com essa situação da pandemia e do Covid-19 um elemento que pode acelerar isso, porque você pode ter uma dificuldade, muitas vezes, geográfica. O conselho de administração pode se reunir tipicamente uma vez por mês, você pode ter e aí, acho que a Flávia estava comentando, né? Quando vai procurar, você tem que estar buscando alguém que tem competência em contabilidade, que já foi CEO, que ao mesmo tempo tem uma experiência internacional, e fica... eu diria que desenhar um conselho, fazer a composição do conselho é a tapeçaria mais sofisticada que tem em governança, porque realmente é esse mix, esse conjunto de competências que você tem que reunir. E nas competências você tem que ter independência, diversidade, conhecimento. Não é simples. A partir do momento que você consegue diminuir a necessidade de presença física todos os meses, o teu repositório de conselheiros amplia. Então, por exemplo, mulheres brasileiras atuando em conselhos fora do Brasil, se você passa a ter uma rotina, em vez de ter reuniões mensais de conselho presenciais, você passa a ter um mês, como eu já tenho visto acontecer em conselhos que eu inclusive, faço consultoria, ajudo os presidentes de conselho, já passa a ser mais possível que você tenha pessoas que morem em outro país ou em outro estado.
né? Diminui os custos de despesas de viagem, mais do que tudo, a disponibilidade da pessoa em viajar, porque você vai para uma reunião de conselho no exterior, a gente mora longe praticamente de tudo aqui no Brasil, você tem um dia para ir, um dia para voltar. Então, eu vejo este momento como uma oportunidade para a gente dar um boost e dar uma acelerada importante nessa questão. Nos conselhos, nos times executivos e na companhia como um todo. A gente tem setores muito relevantes da economia, onde você tem uma presença muito pequena de mulheres na base da empresa. Em mineração é uma, na indústria de óleo e gás é outra, e você vai para diversas indústrias, e aí você não constrói o pipeline que um dia vai chegar à liderança. Então a gente tem que cuidar das 3 esferas, na minha visão. Na base da pirâmide, né, no campo executivo e no conselho de administração. Obrigado, Sandra. Eu vou fazer uma pergunta da Michelle Square, que eu acho que é sua colega na Better Governance. Ela gosta muito do assunto de diversidade nos conselhos. E ela usou uma expressão que eu iria utilizar também em uma das perguntas. Então, vamos lá, e a pergunta para Ana Cristina. A nova dinâmica das reuniões online dos conselhos, além de quebrar a barreira geográfica, também quebrará outras barreiras, já que os conselheiros e conselheiras, ela escreveu conselheiro XS, né, assumem uma posição mais parelha, enfileirados no grid das telas, sem ponta da mesa, sem cadeira reservada, sem man-interrupting. Esse era o tema que eu ia falar, dando voz a todos. Na prática, essa dinâmica pode dar mais voz às minorias antes polarizadas. Eu só queria, antes de você responder, Cris, falar que man-interrupting é um termo utilizado muito nos Estados Unidos, interrompe uma mulher de uma forma condescendente, com uma atitude superior naquela linha do tipo, agora eu vou explicar de verdade o que está acontecendo, que é algo extremamente inábil. Como? Enfim, vamos lá, então. Sem man-interrupting. Assim, eu acho que a gente está tendo ganhos em todos os aspectos. Existem, lógico, que fazer todo o trabalho de home office tem suas perdas, mas também tem seus ganhos. A gente aqui dentro da empresa, né, com mais de 1.000 funcionários em home office, nós começamos a descobrir talentos, pessoas que eram realmente invisíveis. Eu acho que o mesmo se aplica ao board e às empresas, porque exatamente esta rotatividade, essa necessidade de estar em contato contínuo, de deixar as pessoas falarem, porque você não tem o contato físico, transparece, eu acho que dá uma equidade de voz, sim, permite que as pessoas, né, tenham a mãozinha para levantar agora nas reuniões, aqui no vídeo, tudo. Então eu acho que melhora, eu acho que tudo que a gente tem vez, né, ou tem cota, né, como a Sônia fala, expõe mais as pessoas. Então eu acho que é uma oportunidade também de equalidade, isonomia de tempo, de fala, para vários segmentos, para os comitês, para os conselhos e até dentro da empresa, a gente está tirando algumas pessoas da invisibilidade. Então, sim, vai dar acesso a isso. Mas são outros mecanismos também que a gente tem como fazer não acontecer, também que é assim, como a Sônia fala, a gente tem que se posicionar. Se alguém interromper, você tem que levantar e falar, você me interrompeu, eu estou falando, né? Eu acho que é aquele posicionamento da mulher de que a gente precisa mentorar para que ela, se interrompida for, ela continue. E outro dia, assim, eu acho que só compartilhando, eu fiquei com dor, porque eu tive uma reunião no Banco Central e o ambiente extremamente, né, quase que basicamente masculino, e uma das funcionárias da diretoria foi se colocar e ela foi interrompida pelo chefe. E eu falei, desculpa, gostaria de ouvi-la, né? Então, eu acho que são esses papéis que a gente tem que fazer, a gente tem que estar apoiando, mas isso realmente ocorre, acho que a gente, aprendendo a ouvir, a gente vai sempre
descobrir novos talentos, né? A gente tem uma pergunta aqui para você, Flávia, que vem do Hitoshi Castro, da Macquarie. A Macquarie é uma empresa que ela apoia a diversidade globalmente, né? E em todos os aspectos, na questão étnica, na questão de gênero, enfim. E isso é algo muito presente para eles. Então, o Hitoshi pergunta aqui para você, na verdade, é uma ponderação / pergunta. Nós falamos em diversidade, mas não no resultado da diversidade. Por quê? Vamos lá. Deixa eu antes, acho que é bacana, eu queria só adicionar uma coisa aqui no comentário da Cris. Eu participo de 2 conselhos, participei de outro, e eu sempre me senti super bem-vinda nos conselhos, uma vez que você entra, um respeito enorme de todos, e boa parte disso eu acho que vem também do chairman. Então, logo que eu entrei nos conselhos, o chairman sempre se posicionou, não, mas eu queria ouvir a opinião da Flávia, não, mas eu queria que os novos conselheiros falassem. Então, o chairman é uma pessoa que, até porque ele trouxe uma mulher para o conselho, ele quer realmente que ela seja bem-vinda e que tenha uma participação efetiva, porque se ele trouxe uma mulher, é porque ele entende os benefícios que isso traz para a companhia. Então, acho que tem um papel importante também dos chairmans em ajudar a dar voz e respeito no momento que você está num conselho. Eu acho que os resultados não poderiam ser melhores. A mistura, e de novo, vale para raças, vale para posicionamentos sexuais, vale para mulher, homem, para gênero, vale para tudo. Quanto mais misturado, eu tenho certeza que sai um mix bacana. Já foi comentado aqui, né, como quando você tenta fazer um board, você tenta trazer pessoas com perfis diferentes. Então, muitas vezes, quando eu entro num board, eu entro não só porque eles estão buscando mulher, mas porque eles estão buscando alguém que entende profundamente de consumidor, alguém que entende de varejo. Eles querem outros atributos que você traga. Então, tem pessoas no board normalmente que são muito mais economistas, muito mais para o lado financeiro, contábil, tem outras pessoas que são muito boas em governança, tem outras pessoas que foram CEOs de diversas empresas. Você sempre tenta fazer uma combinação bacana. Essa combinação bacana tem que valer também para gênero, para orientação sexual, para raça, para todos os diferentes pontos de vista. E eu tenho certeza, todas as empresas que têm um balanço melhor, você vê esse reflexo na comunicação dela, você vê esse reflexo nos resultados financeiros, você vê esse reflexo na forma como ela cuida dos funcionários. Eu tenho... Esse tempo de pandemia tem sido muito interessante, porque muitas pessoas têm me chamado para falar sobre uma liderança mais humana, né? Porque nesses tempos de pandemia, você sabe que aquela pessoa está em casa, ela está com filho, ela tem que fazer o almoço, ela tem que entender que a criança vai entrar e interromper a live que ela está, ou qual que ela está, e as mulheres têm esse lado muito mais empático. E isso eu vejo claramente nos calls. Muitas vezes eu estou num call, uma criança berra atrás e o cara diz, pô, mas põe a criança quieta aí, tá atrapalhando. Eu nunca vi uma mulher fazer um comentário desses. Eu ouço mulheres fazendo comentários do tipo, gente, não vamos fazer reuniões agora na hora do almoço? Um almoço estendido, vamos fazer um horário de almoço estendido? Porque a mulher não só ela tem que preparar a comida, ela tem que garantir que o filho comeu, ela tem que comer, e aí sim ela pode voltar a trabalhar. Então, acho que as mulheres têm esse olhar um pouco diferente, mais empático, mais humano, mais flexível. Ela entende a flexibilidade que você precisa ter nesse momento, talvez muito mais do que um homem que está esperando uma série de robôs sentados na frente do computador. Então, essa mistura, eu tenho certeza absoluta que ela traz resultados financeiros para a empresa muito melhores. Antes de passar a próxima pergunta, eu queria só complementar aqui, fazer uma observação com a Flávia falou. É algo muito peculiar das mulheres fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso é algo muito das mulheres, e os homens às vezes até têm uma certa dificuldade de entender como é que a gente se entende fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
Então, eu acho que é um pouco isso que você falou. O fato de uma criança entrar ou de você ter que dar uma atenção para um filho numa situação mais pontual não quer dizer que você não vai entregar e que você não vai cumprir a sua missão, que você teve que se distrair por uma questão, por alguns instantes, né? Então, acho que essa capacidade da mulher de conciliar várias atividades e se desdobrar em muitas, isso é algo que nos favorece. E a gente tem aqui uma pergunta que muda completamente aqui o assunto, que vai para a Sônia, mas é uma pergunta bem interessante. É uma pergunta da Laura Cerdeira, da TransUnion, e ela pergunta o seguinte, Sônia: você acredita que atualmente a presença de diversidade em conselhos de administração é valorizado pelos seus acionistas no mercado nacional e internacional? Ou seja, impacta o valor da mesma? Olha, eu acho que sim, ok? Que impacta, não impacta hoje no valor das mesmas, mas impacta no valor para a sociedade. Quanto você começa a respeitar mais aquela empresa. O quanto que hoje a gente vê nessa pandemia, as empresas que fizeram as doações, as empresas que se mostraram solidárias, humanas e tudo mais, o quanto que você já tem um respeito maior. Eu tenho vários produtos que eu estou comprando mais de uma empresa específica, porque eu vi que ela é humana. Então, eu acho que tornando essas empresas mais humanas, trazendo a diversidade, mostrando que tem a diversidade de verdade, isso não pode ser só intenção, tem que ser de verdade. Eu acho que muda e muda muito a percepção das pessoas para as empresas. Eu acho que depois dessa pandemia, com tantas lives que teve e tudo mais, a gente vai ter percepções diferentes de um todo. A gente vai ter aquelas empresas que a gente gosta mais e aquelas empresas que a gente diz, não quero mais, não gosto mais dela, entendeu? Porque a gente não conhecia, e agora a gente está passando a conhecer. Então, a ver a transparência e ver tanto que essas empresas são de verdade, empresas que cuidam de gente, que gostam de gente e que são humanas. Eu acho que, hoje em dia, humanizar, eu já tenho falado isso há muito tempo, humanizar as empresas, não ser só resultado financeiro. Porque até então a gente estava muito focado, as empresas focadas no financeiro. E agora existe um foco de que o outro está precisando da gente. Né? Eu estou lá no Amigos do Bem, 75 mil pessoas sem água, sem internet, sem nada no sertão, as escolas fechadas, nós aqui temos acesso a aulas para as crianças, lá não tem acesso, lá, e o Covid chegou lá também. Como é que você faz isso? Quais que são as empresas que se interessaram de verdade e foram lá ajudar? Essas empresas têm o meu respeito como consumidora. Então, numa hora de uma opção, eu vou querer, sempre, a partir de agora, eu vou olhar qual é que foi a empresa que cuidou de gente e quem não cuidou simplesmente passou batido, como a gente diz. Se eu puder contribuir aí só corroborando o que a Sônia acaba de dizer, trazendo até um indicador que eu li há uns 10 dias, mais ou menos. O fundo BlackRock, que é um dos maiores fundos do mundo, em termos de ativos que eles administram, eles fazem uma análise de empresas que são listadas no que eles chamam de carteiras de índices de sustentabilidade. Né? Algumas bolsas, inclusive a brasileira, têm um índice de sustentabilidade, tem o Dow Jones, enfim, são várias bolsas que reúnem empresas que têm indicadores da questão ambiental, social e de governança mais restritas, melhores do que as demais. E eles fizeram uma análise agora já no período de Covid, esse estudo é bastante recente, e eles compararam que no primeiro trimestre deste ano, as empresas que estão nessas carteiras de ambiental, social e governança desempenham melhor que seus pares que não estão. E aí eles mesmos dizem, é claro que seria prematuro a gente já pensar em fazer uma análise agora, porque tudo isso é muito recente. Porém, estes dados são consistentes
com pesquisas que nós fizemos em meados do ano passado e que mostram a superioridade de desempenho destas empresas. Então, isso só corrobora o que a Sônia está testemunhando na vida, na dinâmica e na observação direta, que, de fato, de uma forma ou de outra, os investidores, inclusive os investidores individuais, parecem dar mais valor para as empresas que se ocupam e se preocupam com tudo isso. Então, essa criação de valor de longo prazo parece que cada vez menos questionável, o que é um fator muito relevante, inclusive para esse elemento que a Flávia estava trazendo, de tudo junto e misturado, que é absolutamente fundamental. Nós não estamos... veja, a discussão de diversidade, para mim, ela tem um fundamento econômico, acima de tudo. Quer dizer, claro que quando nós estamos aqui, essas 4 mulheres e um homem aqui discutindo isso, pode parecer que a gente está discutindo isso porque nós queremos simplesmente motivadas por assegurar um espaço maior para o nosso gênero. Não estou dizendo que isso não acontece e nem estou dizendo que isso não seja legítimo, é altamente legítimo. Eu estou dizendo que tem um outro elemento que é um motivador, uma equação, um indicador econômico. Existe uma motivação ao você usar a diversidade, porque a diversidade gera valor. Eu estudo processos de decisão, tenho focado meus estudos em conselho de administração, tenho livros, artigos focados nisso, estudo bastante isso. E a questão da diversidade gera valor porque ela reduz o excesso de coesão que existe no conselho, o excesso de conformidade. Então, está vindo um tsunami, mas todo mundo é igual, todo mundo torce para o mesmo time, joga golfe junto, toma o mesmo tipo de bebida, não vê o tsunami chegando, né? Não vê o perigo se aproximando. Então, a diversidade traz o contraditório, traz visões diferentes. E isso é muito importante, que essa diversidade seja em todos os sentidos. Inclusive, hoje em dia, os estudos têm ido qualificando 2 tipos de diversidade, né? Uma diversidade superficial, que é essa que a gente, demográfica, né? Que a gente está dizendo aqui, de raça, de gênero, geografias, inclusive, e uma diversidade mais profunda, que é a diversidade em relação a crenças, que é a diversidade em relação a comportamento, que faz muita diferença também. Então, só que hoje os modelos de investimento já começam a capturar esse valor, que é de um ativo intangível. Tem sido muito difícil, porque isso não está entrando nas planilhas Excel que chegam à mesa da tomada de decisão. Mas eu vejo, ao longo dos últimos 15 anos, esses fatores intangíveis começam a cada vez mais ser tangibilizados. E eu acho que por isso que eu digo, esse caminho veio para ficar. Olha, até parece que a gente combinou, porque o que você estava falando ele tinha exatamente a ver com a próxima pergunta, né? Que é da Lucimar Reis. Infelizmente ela não disse o nome da empresa, mas vamos lá. A gente tem, até vou fazer uma observação, que a gente vai finalizar com essa pergunta. Tem muitas perguntas, só que a gente quer cumprir o nosso tempo de 1h15 prevista. Então, vai ficar o que não respondemos, acho que vale até uma outra rodada futura de diversidade. Mas a pergunta que veio aqui, ela é bem interessante, eu vou fazer para a Flávia por uma razão. A Flávia começou mencionando que era engenheira, né? E aí você atuou em companhias que não tinham exatamente a ver com a sua formação, né? E a pergunta que veio aqui é a seguinte: você acredita que a diversidade de formação também é importante? Um exemplo, pessoas com experiência, mas sem a formação formal para aquela atividade, né? Então, ela tem uma formação, sim, mas não aquela que ela iria exercer numa determinada posição numa companhia. A gente, hoje em dia, acho que o que você cursou na faculdade vale como uma referência.
mas nem programa trainee hoje se amarra qual é a formação daquela pessoa, né? Você vê de tudo. Eu, quando fui trainee, eu comecei minha carreira como trainee, tinha arquiteto, biólogo, e era um banco. Então, acho que a formação você vai fazendo ao longo da sua vida. E hoje a formação, eu diria, sim, tem uma parte importante daquilo que você estudou, mas tem uma parte importante das habilidades que você foi conquistando conforme foi passando a sua carreira. Então, que entregas você foi tendo, que aprendizados você foi tendo por onde você passou e que habilidades você passou a conquistar com aquilo. Hoje em dia, acho que a gente olha as pessoas num âmbito muito mais completo do que no que ela se formou. Para ser muito sincera, eu me formei em engenharia porque eu era boa de matemática e não sabia o que eu queria fazer. Eu achei que, como engenheiro, eu podia trabalhar em qualquer outro lugar. A única época que eu trabalhei como engenheira, eu trabalhei numa refinaria de óleo na Shell. Realmente, eu comecei a minha carreira sendo engenheira e nunca mais. Depois fui fazendo de tudo, marketing, produto, estratégia, enfim, mas nunca mais trabalhei como engenheira. E hoje em dia também a formação da pessoa, ela vai agregando, né? Você nunca para de estudar. Muitas vezes você vai fazer um estudo formal, vai fazer um MBA, vai fazer um mestrado, mas outras vezes são uma série de cursos. Hoje em dia, que então as pessoas estão em casa, tem um monte de gente aproveitando para aprender mais sobre temas novos. Até porque, se eu fosse pensar no que eu me formei, naquela época não se falava em digital. Não vou nem falar aqui que vocês vão achar que eu sou velha, mas mal tinha internet, vamos combinar. Não tinha os devices, não tinha celular do jeito que nós temos hoje. Então, assim, foi mudando tudo. Acho que a formação é o mais completa que ela puder ser. Eu tive uma carreira um pouco diferente, porque normalmente você começa numa indústria e você fica nessa indústria e se especializa nessa indústria. Eu preferi me especializar em estratégia, em consumidor, em mercado, do que numa indústria. Então, fiz banco, fiz telecom, fiz varejo, bens de consumo, e eu acho que isso, inclusive, me ajudou muito hoje para trabalhar em conselho, porque eu já vivi várias indústrias, então hoje eu consigo trabalhar na Adidas, ao mesmo tempo com BRF, que é alimentos, e a TIM, que é telecom. Consigo entrar em 3 temas completamente diferentes, porque eu tive experiência em todos eles. Então, assim, eu me preocuparia menos com qual é a formação e mais com o que você teve de entrega e de aprendizados ao longo da sua carreira. Bom, para encerrar aqui, eu vou perguntar para a Cris uma coisa. Você é formada em quê? Então, quando eu fiz a minha escolha, eu resolvi me formar em pedagogia. E aí eu descobri que aquilo não tinha absolutamente nada a ver comigo. Eu gostava muito da relação com as pessoas e, de alguma maneira, eu achei que a pedagogia ia me trazer esse retorno, né, da relação com as pessoas. E aí eu descobri que eu realmente não tinha nenhuma vocação para isso, mas isso eu descobri muito rápido. Atuei muito pouco, depois eu fui fazer uma pós em administração, que foi o oposto, mas que me ajuda muito hoje, né? No momento eu resolvi empreender, a administração é útil para mim, mas eu acabei me encontrando no mercado publicitário, no marketing, e esse ambiente que eu circulo hoje, que eu tenho essa diversidade que você diz, né? Hoje eu converso, eu passo meus dias atualmente no telefone, não presencial, conversando com presidentes de empresas de todos os setores. E eu gosto muito de conversar com as pessoas e de entender mercados diferentes. Não dá para você profundamente, né, conhecer tudo, mas eu gosto muito de entender um pouco de cada mercado, que eu acho que isso nos ajuda na nossa atividade a ser mais assertivo naquilo que as pessoas estão esperando da gente. Então, eu sou um caso também bem atípico aqui. Acho que a gente faz escolhas muito cedo, né? E acho que essa escolha muito cedo, muitas vezes, nos leva a fazer algumas opções que a gente vai acabar se encontrando melhor um pouquinho mais tarde. Bom, e a gente, infelizmente, vai terminar, vou fazer um interrupting aqui, involuntário, mas eu queria agradecer muito a presença de todas as nossas panelistas, Ana Cristina Tena, Flávia Bittencourt, Sônia Hess, Sandra Guerra, muito obrigado por estar aqui conosco, por compartilhar essa experiência, essa visão toda do nosso tema, e também, evidentemente, agradecer os nossos patrocinadores,
o Grupo Comolati, a Fricom, Grupo J. Chebli, Sostic Advisors e, evidentemente, a Atmo Digital, por conta da cessão da nossa plataforma para realizar esses debates virtuais. Nós vamos ficar por aqui, né? Obrigada mais uma vez, muito orgulho de reunir vocês conosco por um tema tão importante como esse, e nos vemos em breve. Muito obrigada.